Eu vi aqui uma mensagem falando que é a pedra do sapato do investidor, e eu concordo de certa forma, né? Porque o mercado evoluiu, a gente tem uma tecnologia aliada à parte ligada a corretoras, às operações, a custódia, a liquidação, etc. Mas o imposto de renda ainda é um nó na cabeça de muita gente aqui. Eu acho que essa live de hoje a gente quer bater um papo com vocês, falar um pouco sobre esse processo, que eu acho que é uma coisa até louca, mas eu sou uma das poucas pessoas no mundo que eu acho que gosta de fazer imposto de renda, Fabião e Gia. Vocês acreditam, cara? Não... Outro dia eu me peguei fazendo imposto de renda, falei, putz, eu não acho tão chato fazer imposto de renda. E é engraçado, eu toda vez que vou declarar imposto de renda, eu falo assim, cara, que saco para declarar, né? Mas eu acho que a partir do momento que você tem as coisas muito organizadinhas, já anotadas, que aconteceram ao longo do ano, isso facilita. Então você chega ali, talvez em 15 minutos, meia hora, você consegue já ajeitar, manda e sai para o abraço. Aí você fala, cara, não foi tão complicado igual eu pensei que seria, né? Então, eu acho que é se organizar, né? E assim, cara, sendo bem honesto, eu acho que a gente poderia ter algumas mudanças tributárias, pelo menos em regra para declaração, para facilitar, até para estimular a entrada de investidor. Porque a partir do momento que o cara ele entra na Bolsa de Valores, ele é obrigado a declarar o imposto de renda. Então, assim, até puxando um gancho aí, né? Então, o cara é obrigado a fazer a declaração. E, cara, não é fácil, porque tem algumas regras, algumas nuances que a gente pode discutir aqui, que são pegadinhas, e que pode levar o cara depois a cair na malha fina. Eu acho que o imposto de renda, ele é algo que não tem segredo. E vocês tocaram no ponto mais importante de todos, na minha opinião, que é a organização ao longo do ano. Se você for organizado no teu dia a dia, você vai chegar na hora de fazer o imposto de renda e vai ser um processo muito mais fácil do que se você chegar nesse momento e aí ter que caçar os documentos, né? Então, é um processo que eu acho... E aqui, de novo, né? A gente está aqui assumindo que as pessoas que estão assistindo a gente vão fazer o seu próprio imposto. Você não vai passar para um contador. E eu acho que mesmo passando para o contador, você vai ter que ter a sua organização, porque é isso que vai direcionar o trabalho dele. E ele vai saber replicar exatamente as informações do jeito que elas precisam ser replicadas. Bom, eu acho que de uma forma bem prática e direta, Jean, você também vai me corrigindo aí se eu estiver errado em qualquer ponto, mas eu acho que a gente tem que separar o que tem que ser declarado no imposto de renda, né? Acho que, em primeiro lugar, as posições de ações. Você vai ter que declarar as suas posições naquela ficha de bens e direitos, né? E selecionando aquele grupo 3, participações societárias, e o código número 1, que são as ações, inclusive as listadas em bolsa. Isso você vai declarar bem por bem, ou seja, ação por ação da tua carteira que você terminou o ano calendário, no caso, 31 de dezembro de 2021. Só te interrompendo, Filipão, desculpa, mas eu acho que é um ponto importante aí. As pessoas têm dúvidas sobre o que é a posição. O cara, ele pega o valor da posição dele no final do ano, que é a cotação, o número de ações vezes a cotação, e coloca lá, pessoal, isso está errado, tá? É o seu preço de compra total da sua posição. Então, quantas ações você tem, vezes o que você pagou, tá? O seu custo de aquisição, que vai dar um total da sua posição no final do ano. Ou seja, não é o valor de mercado, tá? Eu vejo muita gente com essa dúvida e isso aí é fatal. Desculpa, Filipão. Imagina, perfeito comentário e você tem toda a razão. Você não está declarando o valor do bem no dia 31 de dezembro ou no dia de hoje. Você está declarando o teu custo de aquisição, a quantidade de bens adquiridos, a que custo foi adquirido. Então é isso que você vai ter que informar a Receita Federal. Segundo, outra coisa muito importante é você declarar os rendimentos. Como a nossa estratégia é uma estratégia previdenciária, Deixa eu voltar. A gente assume que os rendimentos têm que ser declarados. Vai lá, fala, Jean. Não, eu vou voltar porque eu acho que tem mais uma coisa importante do grupo de bens e direitos, que é antes dos rendimentos. Que, primeiro, a pessoa ela tem que colocar o nome da empresa, obviamente, declarar o CNPJ,
né, na descrição, a quantidade de ações que ela tem, e ela não precisa, que é uma outra dúvida comum, declarar preço médio. Tá? Perante a Receita Federal, você não precisa informar qual que é o seu preço médio. A Receita só quer saber a sua posição total e o número de ações que você tem vinculado ao CNPJ da empresa e pronto. O preço médio, ele serve única e exclusivamente para fazer apuração de imposto sobre ganhos de capital. Pronto. E, na verdade, o preço médio está implícito, né? Porque você está informando na tua ficha de bens e direitos a quantidade de ações que você tem e o valor dessa posição, o valor de aquisição dessa posição. Se você dividir um pelo outro, você chega no teu preço médio, né? Então, você não precisa, de fato, informar porque ele já está implícito. Exato. Mas voltando, assim, olhando visão de helicóptero aqui, quais são os principais blocos? Então, primeiro, esse daí, bens e direitos. Segundo, dentro da estratégia previdenciária, que a gente espera que vá receber dividendos, e é isso que acaba acontecendo, você vai ter dois tipos de rendimentos recebidos, os dividendos e os juros sobre capital próprio. Os dividendos, eles entram naquela ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, porque até o final do exercício esperamos que pelos próximos também continue sendo não tributado, e os seus juros sobre capital próprio recebidos vão ser declarados naqueles rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, já que os 15% do JCP são retidos na fonte antes do pagamento para você. Antes de eu passar para frente, algum comentário aqui também, Gia? Alguma coisa importante que você acha agregar? Dois pontos. Vai lá, Fabião, desculpa. Não, pode, vai lá, Jean, complementa, eu vou botar um ponto aqui que até o pessoal comentou A parte de rendimentos isentos não tributáveis, a gente declara com código 09, tá? E a parte de sujeitos a tributação exclusiva é código 10, que é o juros sobre capital próprio. Novamente, a gente entra com o CNPJ da empresa, que você já tinha declarado anteriormente em bens e direitos. Vai lá, Fabião. Não, acho que foi o João Carlos que perguntou aqui, vendas até 20 mil reais. Você pode fazer vendas até 20 mil reais mensais sem que você tenha que pagar imposto, mas você tem que declarar como ganho de capital. E você pode fazer, tem muita gente que se engana com isso, né? Você pode fazer, por exemplo, até dia 30 de um mês e no dia 1 do mês seguinte. Ou seja, você pode vender 20 nesse mês e 20 a partir do dia 1, tá bom? Você também não vai pagar imposto se for até 20 mil reais, ainda que haja lucro, tá bom? Então, fique ligado quanto a isso também, mas tem que declarar, não é que você não tem lucro, você não tem que declarar como ganho de capital. Vai lá, ô Felipe. Eu tinha visto uma pergunta aqui também sobre atualização monetária, como que você declara, né? Porque algumas empresas, elas declaram o juro sobre capital próprio e depois de um tempo ela faz a atualização monetária e te paga a soma dos dois. Então, você vai declarar o juro sobre capital próprio lá nos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e um outro campo dentro desses mesmos rendimentos, você declara essa atualização monetária. Então, por exemplo, sei lá, o Banco do Brasil pagou JCP, você vai declarar e se teve atualização monetária sobre esse pagamento, você declara. Esse ano, por exemplo, a gente pôde ver em Banco do Brasil, em Petrobras, em Eletrobras, tudo isso acontecendo, é uma prática comum. Normalmente acontece em cima das estatais, sobre juros sobre capital próprio. Esse rendimento ele é declarado com código 12, tá? E aí você coloca só... não é o dividendo, né, Jean? Ele entra como outros, é o código 12. E aí você coloca ele como rendimento, a descrição, só que você vai colocar só a diferença entre o JCP declarado inicialmente, né, em relação ao que você recebeu. Essa diferença é o rendimento, tá? E o rendimento ele é sempre tributado, então tem um desconto, etc., de acordo com o tempo que foi que aconteceu esse rendimento, entre o prazo de declaração e de pagamento, você pega essa diferença e declara ali como outros no código 12 como rendimento. É isso aí. Exatamente. E aproveitando aqui o meu próximo ponto, eu vou pegar um gancho na pergunta da Rose Sonoda. E o JCP creditado e não pago, que é aquele que a empresa declara, mas fica para pagar no ano seguinte. Aliás, a gente já deixou de investir em algumas empresas de tanto que eles fazem isso, né? O cara declara, aí ele não traz data para pagamento, aí ele deixa para acreditar no ano seguinte. Isso não é um problema, pessoal. Eu acho que tem empresas que têm essa prática e eu não vejo problema. Quem que eu posso citar aqui? Talvez a Cielo,
A Itaúsa mesmo, eu acho que fez recentemente. Transmissão Paulista. O Banco Alfa, que é aquele banquinho pequeno, também costuma fazer isso. Então, assim, a gente já tem um histórico aqui de algumas empresas que fazem, Transmissão Paulista, bem lembrado. Mas, assim, é algo muito mais para você ver se encaixa dentro da sua estratégia, né? Se você não precisa tanto dessa previsibilidade de curto prazo, talvez você está posicionado em ações com esse perfil, não teria tanto problema. Mas respondendo à pergunta da Rose, como esse é um direito que você tem, você vai declarar lá na ficha de bens e direitos. Afinal, são bens e direitos. Esse direito você vai declarar com o código o grupo 99 e o código 7, que são juros sobre capital próprio creditados, mas não pagos. Aliás, se eu não me engano, essa é uma atualização no imposto de renda desse ano. Antigamente não tinha isso daí. E aí você vai declarar o direito de crédito que você tem dessa empresa e o quanto que você vai receber no ano, ou seja, quanto que você fechou o ano passado de direito de crédito a receber nesse ano corrente. Filipão, eu posso complementar isso aí? Uma coisa que é muito importante, é um erro muito comum do investidor, é que eles acham que o imposto de renda é declarado sob o regime de caixa, e não é. Tá? Imposto de renda é feito sobre competência. Tá? Por isso que ele fala o tempo do ano calendário, a competência. O que é a diferença, né? Só para o pessoal entender. O caixa é o que você efetivamente recebeu no bolso. Né? A competência é alguma coisa que foi declarado, que você pode ter recebido alguma coisa, né? Ou também pode estar acontecendo desse dividendo em trânsito que o Felipe acabou de falar. Né? Então, o que acontece? Esses dividendos que são em trânsito, eles são, no caso, a competência. Então, foram declarados pela empresa da competência, mas ainda não foi pago. Ou seja, não caiu no seu bolso. Porém, o grande erro das pessoas é que elas acham que elas têm que declarar, ela pega aquele extrato da corretora dela, né, e acha que com base no que ele recebeu de dividendo ao longo do ano, é o que ele precisa declarar. E não é. Você tem que declarar o que você recebeu efetivamente e o que está ainda a receber, ou seja, os dividendos, os proventos em trânsito, no caso. E aí, quando você entra na aba, por exemplo, de rendimento sujeito à tributação exclusiva e definitiva, você tem que somar as duas coisas. Você tem que somar o que você já recebeu, que é o seu caixa, e o que foi declarado pela empresa que está em trânsito. Então, na teoria, na sua visão, e as pessoas chegam muitas vezes com essa dúvida para a gente, falam assim, cara, eu tô vendo aqui no AGF+, que eu tenho aqui de Itaúsa, em rendimento sujeito a tributação exclusiva, eu tenho aqui R$1.000, mas eu não recebi 1.000, eu recebi R$500. Aí quando você vai explicar para o cara, não, é porque é um regime de competência. Então quer dizer o quê? Que esses R$1.000 é 500 que você já recebeu esse ano da Itaúsa e outros 500 que estão em trânsito. Então você soma, declara ali esses R$1.000, que é o total da competência, mas depois você vai em bens e direitos e declara esses 500 como proventos em trânsito. E aí que tá tudo certo. Então essa é uma confusão que eu vejo acontecendo com muita frequência para todo lado. Eu acho que essa é uma confusão muito frequente, e outra que eu vejo também acontecendo direto, pessoal, é o fato da pessoa ter comprado uma ação ao longo do ano, vendido essa ação e achar que no imposto de renda ela não precisa fazer nada, porque já que na posição final no ano ela não tem mais esse bem, ela acha que ela não precisa declarar. E aí que vem, acho que o último ponto importante da declaração para o investidor de renda variável, que é justamente aquela ficha de renda variável da declaração. Nessa ficha de renda variável, é aquela ficha que você vai declarar mês a mês qual que foi o seu resultado, positivo ou negativo, e vai declarar também o imposto retido na fonte dessas operações. Isso vai coincidir, ou melhor, vai ser sincronizado, vai ser confrontado com o que a corretora declara para o fisco. Então, toda vez que você vende ações, a corretora ela retém 5 milésimos, independente do valor da venda, para informar o fisco que você teve uma venda. E é o dedo duro.
É o famoso dedo duro, Jean, exatamente. Então, esse dedo duro, você vai declarar também, e ele acontece tanto em day trade quanto em operações comuns, né, operações do mercado à vista, e operações comuns, aliás, porque operações comuns engloba mercado ações, opções e termo, e alguns outros derivativos. Então, você vai declarar essas operações, lucro, prejuízo, e declarar o quanto de imposto retido na fonte você teve no mês a mês. E isso vai fazer uma apuração ali e vai dizer se você está devendo ou se você tem um saldo de imposto que você pagou a mais. Mas, em grande resumo, eu acho que é isso, esses são os grandes pontos importantes para a declaração.